Alô, alô, oi, 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 ei, 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 gente boa, queridos e queridas. No Caio Responde de hoje, eu tenho uma pergunta que eu suponho que seja de uma mãezinha, mas é de uma figura parental, que diz: tenho 2 filhos, uma menina de 8 anos e um menino de 10. Não vamos à igreja. Quando ela diz não vamos, ela está se referindo à igreja como um lugar com um CEP, com endereço, CNPJ, lugar, casinha, um ponto de encontro. Porque a igreja mesmo, do ponto de vista de Jesus, do Novo Testamento, de uma eclesiologia saudável e orgânica, a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos nós. Nós somos igreja. Nessa reunião aqui de alguns milhares de indivíduos que têm fé em Jesus e querem aprender sobre Jesus, mesmo não estando presentes, nós somos igreja. Nós temos uma comunhão no Espírito Santo e no Evangelho. Então, num certo sentido, a verdadeira igreja é aquela que não precisa ir a lugar nenhum. É a igreja que é. Porque nós somos igreja, aonde estivermos. Assim como nós somos sal da terra, especialmente fora da congregação. A congregação tem que ser sal também, porque esse é o meu gosto natural, o gosto do Evangelho, o gosto de Cristo, o gosto de Jesus, como eu expliquei meses em Mateus, no capítulo 5. Mas a igreja tem muitas dimensões. Tem a igrejinha local que começa e pode acabar, como a igreja de Éfeso. Eu já vou lá desde o ano 70, mas ela acabou no 5º século, ela desapareceu. Num terremoto, depois houve ensaios, mas nunca mais se ergueu ali daquele jeito. Depois, no século VII, o lugar todo foi sendo tomado, a população virou muçulmana. A mesma coisa você vê em Jerusalém, já teve uma igreja cristã lá, nos dias de Tiago, Pedro. Hoje você vai lá, você tem monumentos católicos, alguns poucos grupinhos evangélicos, messiânicos, a maior parte deles são judaizantes, na linguagem de Paulo, e cultuam mais a terra de Israel, a bandeira de Israel, as políticas de Israel, do que qualquer outra coisa. E eles acham que quando Israel um dia vai acordar para Jesus o Messias. Enquanto isso, o que aumenta todo dia lá é cusparada, pedrada, reatividade contra qualquer expressão cristã que não seja em grupos turísticos. O turista não é bem tratado porque leva dinheiro, dólar para lá. Então, eles criam uma bolha em volta do turista, para o turista não ver quase nada, não levam o turista para os lugares importantes de se ver, para o turista sair dali com aquela síndrome de Jerusalém. Mas, pois bem, igreja. Igreja começa em mim. Eu sou a minha primeira igreja, porque eu tenho comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós somos a primeira igreja, eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo aqui. Aí eu tenho uma outra igreja imediata, que somos eu e minha mulher, formando um corpo com Cristo Jesus no Espírito de Deus. Aí eu tenho a minha igreja da minha família, que eram 4 filhos, Jesus levou um, a minha mulher me trouxe mais 3, hoje são 6, são a minha outra igreja. E aí e essa igreja cresceu com os meus netos. Por exemplo, tem um membro da minha igreja cortando ali, para essa câmera, cortando para aquela outra câmera. São os dedos de um membro da minha igreja e eu sou membro da igreja dele, o Mateus. É o meu evangelista digital aqui, cortando de um lado para o outro. Hoje a Clarinha, que também é membro dessa igreja, não está aí, está no hospital se tratando. E aí eu tenho, por exemplo, a igreja dos meus amigos, dos amigos queridos, que é uma igreja de profunda afinidade. Nem todos moramos juntos, mas nós somos uma igreja. Sou membro dessa igreja.
E aqui em Brasília, por exemplo, eu tenho a igreja, o Caminho da Graça, que eu fundei há 25 anos atrás no Rio de Janeiro, com o nome de Café com Graça, que hoje continua funcionando lá em Nova Iguaçu, com o Alexandre e a Michele, que eram membros do Café com Graça em Copacabana. E quando a gente começou o Caminho da Graça, eles disseram, a gente vai continuar com o nome Café com Graça, tá bom? Eu disse, é claro, e o nome original era esse. Está aqui, onde a gente se congrega aos domingos, e no Brasil todo, e na África, e na Europa, e em vários lugares, igrejas. Não são mega churches, mas são muitos pequenos grupos que vão crescendo, não apenas com o nome de Caminho da Graça, mas na casa das pessoas. E tem aquela igreja universal dos crentes que a gente só descobre quando encontra. O cara lá do outro lado do planeta e você encontra com ele e ele fala a mesma linguagem, sente as mesmas coisas, viu Jesus do mesmo modo e foi visto também. E tem também aquela outra igreja que não é confessional, mas é uma igreja de praxis do Evangelho, de práticas do Evangelho. Então o cara nem ouviu falar de Jesus, mas ele perdoa, ele ama, ele acolhe, ele trata dos pequeninos, ele socorre os idosos, os órfãos, as viúvas, os refugiados de guerra. Esses são da minha igreja também. Eles podem nem saber, mas eu os incluo. Toda gente boa do mundo é trigo de Deus. Sabendo ou não sabendo, é a igreja de Deus, consciente disso ou não. A igreja de Cristo e o povo que é sal da terra, sabendo que seja ou não sabendo que o seja, está presente no mundo e não fossem essas multidões de serizinhos fazendo bem anonimamente, o planeta não tinha chegado até aqui, com essas figuras dantescamente nefilímicas e atômicas querendo controlar o mundo todo. São os diabos contemporâneos no planeta, são os Calígulas atuais, os Neros, são os Gengis Khans, são os doidos surtados por poder no mundo. O que contém esses malucos, esses milhões de atos pequenos de amor espalhados pelo mundo, de conselhos de Deus, essa é a igreja. E tem aquela igreja que o escritor de Hebreus fala, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus. É a igreja do passado, do presente e do futuro, dos que já estão também assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E tem essa igreja de multidão de anjos e de seres de outras dimensões que fazem parte dessa congregação da glória. E eu podia sair falando camadas e camadas e camadas e camadas de igrejas, onde a menor e mais insignificante de todos é essa da casinha. Para onde vocês vão? Essa começa, essa acaba, essa termina. Tem um cara aí chamado Salles, que em pouco tempo tinha montado, como eles chamam, montado 30 ou 40 igrejas. Aí faltou dinheiro, ele fechou logo, sei lá quantas, ficou só com 3 de um dia para a noite. Isso é a igreja de Cristo? Essa igreja que abre, que fecha? É claro que não, essa é a igreja do fenômeno humano. A igreja de Jesus, só ele abre e ninguém fecha, só ele fecha e ninguém abre. E essa não é contada por inscrição em cartório. Vocês vivem dentro de uma bolha, não enxergam nada para além disso. Pois bem, respondendo à sua pergunta, tenho 2 filhos, mas não frequentamos a igreja. Me perguntam coisas, os filhos, sobre Jesus, Deus, e tento responder o mais simples possível. Tem alguma dica, conselho, como fazer isso? Que eles conheçam a Jesus de forma orgânica. Jesus tem que ser sempre conhecido de forma orgânica. O Jesus que é conhecido de forma institucional, Paulo diz em 2 Coríntios que é segundo a carne. Jesus conhecido segundo o Espírito é sempre de forma orgânica.
como Paulo conheceu organicamente, indo para Damasco, uma luz na cara dele. Como eu conheci organicamente, como meu pai conheceu organicamente. Como todo mundo que conhece Jesus para valer, minha mulher na praia de Copacabana, de biquíni cavadão, lendo um livreto chamado Louvor que Liberta, em 1975, encontrou Jesus de maneira orgânica, não foi para igreja nenhuma. E foi crescendo lendo o Evangelho. Depois ela me descobriu através da mãe dela, e tinha fitas cassete. Ela passou a me ouvir, e me ver na televisão, foi crescendo, aprendeu Jesus e começou logo a compartilhar com os outros, de modo orgânico. Então é orgânico que o Evangelho precisa ser. A verdadeira igreja não é essa coisa que você vê que muda de um galpão para outro galpão, só baseado em marketing e oportunidade. A verdadeira igreja de Jesus, se não for orgânica, é só um evento, é só um show gospel, mas não é a igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus tem que ser orgânica, porque ela é corpo de Cristo. Tem que ter vínculo como o meu corpo, que não pode ser esquartejado, senão perde a conectividade e acaba tudo. Tem que ser orgânico. Portanto, ela pede uma dica. Como é que eu faço? Hoje minha filha me disse: mãe, é uma mulher, portanto, você acha que orar para Deus é perda de tempo? Ela deve ter visto isso na internet. Está cheio de gente na internet que não sabe aonde o galo cantou. Nunca viu nem o galo. O galo cantou e ela não sabe aonde. Aí fica repetindo na internet: vocês sabiam que tem uma incoerência, que Deus sabe tudo, para que orar? Não ore mais não. Isso simplificando a idiotice que eu ouço toda hora para lá e para cá. Provavelmente a menina de 10 anos ouviu isso em algum lugar. Tem gente hoje cuja especialidade é desmontar o que sobrou de fé nos outros. Tem um pastor aí que anda sempre de boné e que vai para a TV e fica fumando lá no podcast dele ou no Instagram dele, fica fumando um baseado. A tua filha não devia nem ver um cara desse fumando um baseado, buscando inspiração. Buscando uma inspiração para falar melhor. E está lá escrito na bio dele que ele existe para destruir a fé de todos os fundamentalistas. Agora, com esse primeiro existir para destruir a fé de quem quer que seja, já é um projeto de vida, a meu ver, demoníaco. Eu tenho um só projeto de vida, é edificar a fé. Frequentemente, para edificar a fé, eu derrubo falácias, mentiras, enganos, mas eu boto sempre algo no lugar. Esse negócio de chegar e dizer isso aqui joga fora e não botar nada no lugar, aonde tem algo para ficar no lugar, é trabalho de Satanás. Mas, pois bem, a tua filha não está isenta disso. Basta abrir a internet que tem esses professores dizendo que orar a Deus é perda de tempo. Sem falar que está cheio de teólogo que não ora mais há milênios. Eles não oram. E quando oram é só refeiçãozinha de pão, de oração ali na mesa, aquela coisa formal, mas se chegar alguém doente e disser, me unja com óleo, impõe as mãos sobre mim, o senhor crê junto comigo que eu posso ser curado, a minha filha pode ser curada? Se ele orar, vai ser hipocrisia dele, porque na realidade ele não crê. E alguns têm coragem de dizer a mim: Caio, eu não oro mais por ninguém doente, nem oro mais pedindo intervenção de Deus nenhuma, porque eu perdi a fé nisso tudo. Mas continuam pregando porque é dali que vem o salário deles. Aí arrumar um sermãozinho bonitinho numa igreja histórica para agradar um grupo de pessoas que ainda creem e não sabem que o seu pastor não crê em mais nada, é conveniente para esses indivíduos. Como tem aqueles que não creem em mais nada e vão para a internet e ficam querendo roubar o que restou de conforto, de consolação, de edificação possível para o coração dessas pessoas. Voltando então à sua filhinha, que fez essa pergunta: vale a pena orar a Deus? Não é perda de tempo? Eu disse que não. Ela disse:
Eu queria ouvir a voz dele me respondendo, porque é uma garota de 10 anos. Parece que Deus só responde se ela ouvir uma voz dizendo: fulana, continue a orar a mim, porque eis-me aqui te respondendo. Eu também não sei se você tem uma história eclesiástica, mamãe, pentecostal, onde o que se ensina na igreja pentecostal foi: eu orei e eu ouvi Deus me respondendo através da profetisa tal, do profeta tal. Todo mundo tem que ter uma resposta pessoal, porque eles não sabem nem como Deus fala. Não sabem que Deus fala de todos os modos e de todas as maneiras. Eu, por exemplo, sou esbofeteado pela palavra de Deus o dia inteiro. Eu não preciso ler a Bíblia. Como Paulo, eu já li muito mais a Bíblia do que Paulo. Eu já sou mais velho do que ele, me converti antes dele. Ele não tinha Bíblia para carregar na mão, eu tinha para todo lado, para ler, decorar, ler, falar, estudar, conhecer arqueologias que ele não conheceu, histórias que ele não conheceu, enfim. Mas não é só a Bíblia que fala comigo. A minha consciência é sensível, ela fala. As coisas mais importantes que eu sei de Deus para o meu cotidiano acontecem na minha consciência. Na minha consciência, dizendo: ó, você exagerou, ou faça essa reparação. Semana passada, uma querida amiga, muito amada amiga minha, a quem eu investi muita coisa do meu coração com toda a sinceridade, de repente, conversando comigo, me falou que ela estava lendo um especialista em hebraísmo, aprendendo novas hermenêuticas hebraicas. Eu falei: minha filha, você já passou disso, você já está em Jesus, o verbo encarnado, a chave hermenêutica, mas tinha mais uns 4 à volta, e eu falei com uma certa veemência. Passei o resto dos dias inquieto, escrevi para ela, mandei áudio, pedi perdão, porque eu estava absolutamente certo. Estou certo de que certo estava em relação a ela, mas eu não agi de modo certo. De tal forma que no Evangelho não basta que você diga a coisa certa, você tem que dizer de modo certo, porque a verdadeira fé opera pelo amor. Isso eu aprendi no Novo Testamento, mas o reavivamento disso é diário na minha consciência. Diário. Eu ouço cada estupidez desses comentários. Meu Deus, chega a dar às vezes a tentação da ira. Depois eu olho, digo: ai, tadinho, tadinho. Aí eu vou ver quem é. É um carinha lá que nunca postou nada, não sabe nada. Você vê os posts dele quando tem só bandeira do Brasil e acompanhando um certo candidato, me dá uma dó. Aí eu me encho de misericórdia, eu digo: oi, meu querido, Deus te abençoe. Não tenho tempo para ficar brigando contigo, você não vai entender mesmo. Então, se você quiser continuar me seguindo, me siga. Quem sabe um dia você me entende, mas com essa sua cabeça eu não vou conseguir te dissuadir de coisa nenhuma. Então, voltando aqui para você, deixando as dispersões de compreensão que estão em todo lugar à nossa volta, ela precisa entender, a sua filha, que Deus fala de várias maneiras, inclusive usando a leitura do Novo Testamento e, sobretudo, dos Evangelhos. Sobretudo os Evangelhos. Mas ele fala na consciência, porque a gente aprende o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto. Todo mundo aprende com facilidade. O resto é negação autodeliberada, porque a compreensão disso é simples. Por isso ninguém tem desculpas. A gente aprende em sonhos, a gente aprende ouvindo os outros, a gente aprende se ouvindo de maneira crítica, dizendo: o que eu estou falando? Ensine a sua filha a se ouvir, ver o que ela fala. Ensine a sua filha a se ouvir pensando. Às vezes eu ouço um pensamento meu e digo: peraí, pego aquele pensamento e o levo cativo à obediência de Cristo Jesus.
e anulo aquele sofisma que estava querendo crescer dentro de mim, produzido pelas causas e pelas razões as mais variadas. Deus fala através da natureza. Você tem que levar seus filhos para passear, subir os montes, mergulhar. Tudo é Deus. Tudo é graça de Deus, é bondade de Deus, é frescor de Deus, é brisa de Deus, é flor de Deus, é decoração de Deus, na catedral de Deus. Deus não é essas coisas, mas todas essas coisas são em Deus. E você tem que ensinar isso para ela. E agora deixa eu falar da minha experiência pessoal. Eu passei a vida viajando. Eu fui pastor durante 11 anos como pároco local, mas eu nunca fiquei paroquializado. Eu pregava na paróquia 4, 5 vezes por semana, mas viajava os outros dias todos, pelo Brasil inteiro, depois pelo mundo. Quando chegou uma hora, já em 1984, 85, eu vi que não dava mais para mim, para eu conciliar a vida de pároco, cuidando de um grupo e cuidando do meu interesse de pregar para o mundo inteiro. Eu fiz uma opção prioritária para mim, semelhante a de John Wesley, o fundador dos wesleyanos, dos metodistas, que disse: o mundo é a minha paróquia também é o mundo. Eu me interesso muito mais por gente que não sabe, por gente que não crê, por gente que não teve chance nenhuma. Esse é meu público-alvo. Eu não gosto de perder tempo com esse nhenhenhen de crente que não aprende nunca. Quanto mais velho fica dentro da igreja, mais difícil de você fazer qualquer coisa por eles. E os que se sentem livres disso, academizados ou escolarizados, ou são os mais difíceis hipernósticos. E quase que tem ódio de um cara como eu, que vive livre do que eles não conseguem se libertar. Então, o que eu fiz? A vida inteira, mesmo quando eu era pastor local, todo dia, os meus filhos, o mais velho está fazendo 50 anos daqui a um mês e meio. 50 anos. Desde que eu era pastor em Manaus, eles nunca foram para a cama, sem que eu os ninasse pequenininhos, orasse com eles. Depois que eles começaram a entender, eu toda noite contava uma história do Evangelho, ou uma história do Velho Testamento que tivesse aplicação coerente com o ensino de Jesus. Eu nunca contei aquelas histórias de Josué mandou entrar, matar todo mundo, esfolar crianças, velhos, não sei o quê, isso aí nunca. Meus filhos não cresceram com o Senhor dos Exércitos. Eles cresceram com Jesus, o Rei dos Reis, o mestre manso e humilde de coração. E o que eu tirava do Velho Testamento era para aplicar ao Espírito de Cristo. E os evangelhos, os 4 evangelhos. O Ciro, o Davi, depois veio o Lucas, a Juliana. E aí, nesse tempo em que o Lucas nasceu, eu já viajava muito. Foi em 82 que ele nasceu. Eu já viajava praticamente todo dia. Então, o que eu fazia? Nem sempre eu conseguia chegar em casa à noite. Às vezes eu chegava já muito tarde, meia-noite, 1h. E aí, o que eu deixava? Eu gravava, eram aqueles gravadorzinhos, eu gravava uma mensagem de 5 a 8 minutos. Eu lia um texto, ou eu lia um provérbio bíblico, um pedaço de salmo bem do Evangelho, bem segundo Jesus, e aplicava e dizia para eles e orava com eles. E aí pedia na minha fita, que era fita cassete. Agora cada um ora, começando pelo Cirinho. Aí o Cirinho orava, Davi, Lucas, Juliana, e a mãe deles concluía. Todo dia. Quando eu passava, às vezes, 15 dias fora, o que era raro, porque eu não aceitava esses compromissos, mas às vezes você vai para o outro lado do planeta, vai para a Austrália, por exemplo. É uma viagem e tanto. Aí, 15 dias de pregação em igrejas, universidades, campos, teatros. E aí eu deixava gravado a mesma coisa. E com exercícios até para eles fazerem comigo longe de casa. E às vezes o exercício do dia, para a prática do dia, é isso aqui.
De modo que isso entrou na cabeça deles, entrou no coração deles. Eles iam à igreja? Iam com a mãe aos domingos de manhã na escola dominical. Podia eu estar viajando aonde eu estivesse, ela os levava. Nas igrejas que eu tinha pastoreado, em Manaus, ou na Betânia, em Niterói. E quando eu estava pregando na Catedral Presbiteriana do Rio, ou na Betânia, eles sempre estavam presentes. Mas se você perguntar a eles se a igreja faz falta na vida deles, eles vão dizer que não fez. Porque eles aprenderam o Evangelho foi em casa, não foi na escola dominical. Lá foi o lugar onde eles menos aprenderam o Evangelho. Eles aprenderam muito genealogia de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Esaú, de Davi, de não sei quem, aquelas historinhas judaicas. Muito pouco Evangelho, quase nenhum ensino apostólico nas escolas dominicais. Agora, Evangelho mesmo, Jesus mesmo, eles aprenderam comigo em casa. E continua a ser até o dia de hoje. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui falando isso já há 26 minutos e o meu neto de quase 20 anos está ali cortando para nós, entendendo tudo, sabendo tudo, concordando com tudo, dizendo amém para tudo. Que ele aprendeu em casa também. E tanto na dele quanto na minha. Então, o primeiro lugar aonde os nossos filhos têm que aprender o Evangelho é conosco. É na casa da gente, é pelo exemplo da gente, é pela prática. Não é por palavras só. Meus filhos aprenderam o Evangelho com os meus atos. Eles aprenderam a perdoar com os milhares de perdões que eles me viram conceder naturalmente. A pessoas que tinham me feito muito mal, eles nunca me viram ficar com ressentimento, mágoa, raiva, ódio, de ninguém, ira, de ninguém. Nunca o sol se pôs sobre a minha ira, nunca. Sempre dormi com o meu inconsciente lavado e limpo. Por isso não tem loucuras emanando de mim. Elas emanam quando a gente dorme sobre raivas, a gente produz monstros no inconsciente que vão nos perturbar a vida inteira. Então é muito mais complexo do que leva a um lugarzinho ou lê quantos textos por dia. É uma compreensão que primeiro você adquire para você como mãe, como pai, e vai passando naturalmente, como Jesus disse, pelo exemplo. Fazei uns aos outros o que eu vos fiz, porque eu vos dei o exemplo. Está lá em João, no capítulo 13. O Evangelho não é sobre palavras. O que aprofunda o Evangelho em nós e nos outros que conosco convivam é o exemplo de quem o pratica e de quem o vive. Isso é que doutrina a vida, porque o Evangelho não é sobre um monte de uquês. O Evangelho é sobre como viver a simplicidade do único mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso é Evangelho. E o ensino do Evangelho é a prática através do exemplo disso. Quando isso entra, o amor alinha tudo mais. Tudo fica claro. Quando esse exemplo de amor prático é vivido por você. Agora, eu posso falar dias e ninguém entender nada, enquanto vocês não praticarem. Como Jesus disse em João, no capítulo 7, versos de 14 a 17. Ele disse, se alguém quiser saber se a palavra do Evangelho é verdadeira, pratique. Aí vai saber que é a palavra do meu Pai que eu estou dando para vocês praticarem. Antes de vocês praticarem, vocês não vão saber se ela é verdade, porque ela não é acessível à elucubração racional. Você tem que praticar, e aí ela entra no âmago do seu ser e ela se torna inarrancável. E aí se cumpre o que o Salmo diz. Ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar. E ainda quando ele venha a ser velho, ele jamais se desviará dele. Você entendeu? Você entendeu? Entenderam todos? Um beijo. E agora, vá!